Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Retornamos para mais um episódio do DGCast, o nosso podcast aqui do blog do DG, que tem como principal intuito levar aí para as pessoas que gostam do direito notarial e registral grandes informações, e para isso a gente sempre procura trazer convidados especiais na nossa programação. Antes de começar o episódio atual, eu quero deixar o meu agradecimento para os nossos apoiadores do projeto, a Ciplan, que é uma empresa de softwares para cartórios que apoia aí basicamente todos os meus projetos, e a Deva, que é uma marca de roupas que inclusive nos veste aqui, que tem projetos incríveis. Vale muito a pena vocês conhecerem os dois projetos, e os links de ambos estão no descritivo do vídeo. Quero lembrar também que se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, e esse episódio do DGCast, assim como ocorre com todos os outros, ele fica no canal do YouTube do blog do DG, faça sua inscrição no canal do YouTube, ative as notificações de novos vídeos e, claro, que você pode compartilhar esse material com quem quer que você entenda que possa se beneficiar do que a gente for falar por aqui. Nosso convidado de hoje é um grande amigo, um grande colega, um profissional que eu costumo brincar que é uma máquina de lecionar, né? Porque ele, além de ser tabelião e oficial de registro civil das pessoas naturais, ele é professor, ele é escritor, ele tem vários projetos aí, papai de 3 meninas lindas, né? E o nosso convidado é o Gustavo Casagrande Canheu, e é uma alegria ter você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa programação do DGCast. Obrigado, prazer é meu estar aqui, e como em qualquer projeto seu, é um grande prazer participar. Verdade, a gente já fez bastante coisa junto, né, Gustavo? Já fizemos bastante né? coisa. Legal. Vamos fazer mais ainda. Se Deus quiser, com certeza. Esse é mais um momento legal da nossa caminhada e da nossa jornada. Gustavo, eu normalmente, com todos os convidados, eu gosto de escutar um pouquinho da história deles, da história de lá, de tempos um pouquinho mais longínquos, né, quando a pessoa estava estudando no pré-faculdade, no faculdade, para que a gente possa entender como é que o cartório surgiu na vida dessa pessoa, né? E a ideia sempre é trazer, às vezes a gente conta a nossa história para pessoas que nos conhecem, a gente fala, é só minha história, mas às vezes a nossa história pode ter algum ponto que seja inspiração para pessoas que nos acompanham e que, enfim, que queiram estar num cartório, ou prestando concurso, ou trabalhando. Eu te conheço, né? Eu conheço bem a tua história, eu sei que você tem um berço cartorário, né? Se eu falar, pô, a tua raiz é cartorária verdadeiramente, né? Mas conta pra gente, pro pessoal, como é que foi? Você sempre quis fazer faculdade de Direito? Quando você fez ali no pré-faculdade, você já pensava no cartório como uma ferramenta de trabalho para você? Conta aí pra gente um pouquinho da tua caminhada nesse momento aí, como é que foi? É bem curioso, né? Porque realmente meu berço é cartorário, mas eu nunca tinha pensado no cartório, inclusive como uma opção de trabalho, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai começou a trabalhar em cartório como escrevente, né? Como na época se chamava oficial maior, que era o substituto do tabelião, né? Meu tio era o tabelião do quarto de nota de Ribeirão Preto e convidou o meu pai para ser o substituto dele na época, né? Pequena vírgula aqui para todo mundo, o tio do Gustavo é um grande tabelião, é o Oswaldo Canheu, ele vai falar depois da trajetória dele. E o pai é o seu Antônio, Canheu, que é o nome do meu terceiro filho, o seu Antônio, que é o pai do Gustavo também, que é um grande colaborador, substituto aí de cartório, né? Trabalhou por bastante tempo, mas só para a galera se contextualizar, né? É isso aí. Meu pai é o mais novo e meu tio o mais velho, né? De 9 filhos, né? Meu tio o segundo mais velho, né? Tinha só uma tia mais velha. Então, meu tio começou a trabalhar em cartório praticamente no mesmo dia que meu pai nasceu, né? Meu pai foi fazer direito, na verdade, como uma segunda formação. Ele primeiro se formou em letras, né? Que legal. Já era professor concursado do estado, muito novo, né? Quando meu tio o convidou para ser o substituto dele em Ribeirão Preto. Na verdade, meu pai já tinha 2 concursos. Ele era policial civil e era professor. Olha, né? policial civil, seu pai? Ele era investigador de polícia. Esse é do meu time. Eu passei lá no concurso da Polícia Federal, mas nunca ele trabalhou como policial? Eu não cheguei a trabalhar. Trabalhou. Que legal. Ele e o meu outro tio, né? São 3 irmãos, passaram no mesmo concurso, fizeram direito juntos.
Depois esse outro tio acabou sendo delegado de polícia. Meu pai passou no mesmo concurso, mas não assumiu. Foi para trabalhar no cartório, justamente quando foi meu tio Oswaldo chamou para trabalhar. O seu pai passou para ser delegado da Polícia Civil de São Paulo, e optou por ser substituto do seu tio Oswaldo. Na ocasião foi mais ou menos na mesma, parece até um pouquinho com a tua história, né? Na mesma época, meu tio convidou para ir a Ribeirão Preto, para morar em Ribeirão Preto. Nós éramos pequenos, 3 filhos. Que legal. Né? E que legal. Aqui a gente vai sempre interrompendo um ao outro para fazer observações bem dinâmico aqui, né? Cara, olha só, né? Eu sempre falo uma coisa que o seu pai poderia ter sido delegado da Polícia Civil e optou por ser substituto do seu tio no cartório à época de Ribeirão Preto. Isso. Né? Por isso que você falou que é parecido com a minha história. Eu tenho um irmão também que deixou um cartório de menor porte para trabalhar comigo também, né? Que é outro ponto comum. Eu sempre falo aqui que as pessoas normalmente quando pensam no cartório, elas pensam somente na titularidade. Então você vai falar para um estudante de direito sobre cartório, ele pensa muito, eu vou prestar concurso para ser titular de um cartório. E eu sempre digo que, claro, cada um tem sua história, os seus anseios, mas dá para ter uma vida muito legal trabalhando num cartório, sendo um substituto, um escrevente. Há muitos substitutos escreventes que têm boas remunerações, equivalentes aí até umas profissões do direito concursadas. Olha o que você falou do teu pai agora. E também, não só dinheiro, nem só de dinheiro vive o homem, na verdade não deveria ser, tem um reconhecimento na sua comunidade, um trabalho bonito. Sim. Quantos substitutos escreventes hoje dão aula, escrevem? Legal, eu gosto sempre de mais uma prova aqui dessa situação. E naquela época era vinculado ao serviço público, né? Nós estamos falando aqui de 1982, então meu pai teve que fazer uma prova para ser o substituto do meu tio, para ser o escrevente, né? Junto com o juiz na época, tanto que ele se aposentou pelo Estado já, né? Teve até um certo problema nos primeiros anos, porque ele foi impedido de dar aula, porque eles entenderam que era acumulação de cargos públicos e trabalhar no cartório. E ele conseguiu depois, né, na justiça, até um precedente que, na nossa categoria, a primeira decisão que existe de um titular ou substituto que pode acumular docência é do meu pai. É uma decisão. Sério? Que legal. Que o próprio Colégio Notarial usa como precedente. Eu fui até no meu livro, na hora de escrever, procurando precedentes. O primeiro que eu encontrei foi justamente o processo dele no Tribunal de São Paulo. Eu quero essa decisão depois. É legal para disponibilizar. Que legal. Que o tribunal entendeu que poderia haver acumulação desde que fosse... Isso antes da Constituição de 88, né? Ô, Gustavo, que fossem horários compatíveis. Então ele nunca pôde dar aula durante o dia porque manhã e tarde ele tinha que estar no cartório. Mas o teu pai, então, em 1982, ele ainda fez prova para ser substituto? Fez. Você sabe que o nosso... Perante o juiz corregedor na época. O nosso primeiro episódio do DGCast foi com o seu Camilo. Sim, eu assisti. Que foi registrador civil no Bom Retiro por um longo período. E ele estava contando a jornada dele. Ele falou que ele ali na década de 50, 60 fez prova para ser escrevente, substituto. E aí eu até vou repetir a brincadeira que eu fiz naquele episódio. Você que está nos assistindo, você escrevente, você substituto, será que se hoje você fosse avaliado pelo Tribunal de Justiça, você passaria nessa prova para exercer a sua função? Fica aí, né, a indagação para reflexão. Porque tinha isso, e você vê o teu pai em 82, ainda viveu essa situação. Exatamente. E aí ele acho que viu como uma oportunidade dos filhos poderem estudar numa cidade grande. Nós morávamos em Monte Aprazível, que é a minha cidade natal, nossa cidade natal, né? Uma cidade pequena. Pertinho de Ribeirão? Pertinho de São José do Rio Preto. Na mesma região onde eu estou hoje. Né? Fica 35 quilômetros mais ou menos depois de São José do Rio Preto, para quem vai da capital para lá. Né? Ali está pertinho da divisa com Mato Grosso do Sul, inclusive. Né? E minha mãe era da cidade ao lado ali, Tanabi, meu pai de Monte Aprazível, né? Então toda a família ali. E viu ali uma oportunidade de a gente poder estudar numa cidade maior, dos filhos terem um estudo melhor e, obviamente, com uma condição salarial que à época era melhor do que numa função pública de delegado de polícia. E podendo continuar vinculado também ao serviço público, né? Que meu pai, meu tio, eles vêm de uma família muito pobre, né? Minha avó era passadeira, meu avô era carroceiro, então eles trabalharam desde muito pequeno, né? E minha avó... fez com que eles percebessem que o estudo era o mais importante, fizessem faculdades, praticamente todos fizeram, e mais de uma, né? Todos eles fizeram pelo menos 2 faculdades, né? Com 2 formações e prestaram concursos, então todos, tia, todo mundo, de alguma maneira,
conseguiu uma boa carreira, uma vida confortável, né? Ninguém é totalmente não é rico, mas todos tiveram uma vida confortável, com boas, né? Os filhos puderam estudar, enfim. E acho que ele viu ali uma oportunidade dessa, né? Então eu desde pequeno, de 5 para 6 anos, eu comecei a frequentar o cartório e andar no cartório. Era ainda a época das máquinas de escrever, então era aquele barulho enorme quando a gente chegava, né? Os escreventes todos lavrando escrituras ali, aquele barulhão, né? Enfim, e aí depois acho que estávamos já há quase 10 anos em Ribeirão Preto, meu tio se remove para São Paulo, no primeiro concurso de São Paulo, já na Constituição de 88, acho que em 1991, se eu não estou enganado. Tá. Ele se remove para São Paulo. E meu pai fica como interino. Naquela ocasião não existia essas regras limitadoras que existem hoje, né, para o interino, novas. né? São novas. E não tão boas em alguns exatamente. aspectos. E ele era o substituto mais antigo, né? Então, obviamente, ficou interinamente no cartório. Aliás, ali. Não tão boas porque, deixar claro aqui, eu sempre gosto de falar, hoje tem uma regra que está no nosso Código Nacional de Normas, lá no artigo 67, eu lembro do artigo porque é um tema que eu escrevo e dou aula, que fala que quando há uma transição do titular, a interinidade, né, que é essa situação que existe entre a extinção de uma delegação e o começo de uma nova, ela não poderá ser dada a parentes de magistrados do tribunal em que estiver localizado o titular e também a parentes, e cita lá alguns parentes do antigo titular da delegação. Só que o que acontece? Em muitos cartórios, quem é que são os substitutos diretos? São parentes. São irmãos, marido e mulher, filhos, é cargo de confiança. E normalmente essas pessoas, pelo menos muitas que eu conheço, elas seriam certamente as mais indicadas para responder pelo cartório tecnicamente nesse período transitório. Só que aí criou-se a regra e não pode mais. Então a crítica que a gente faz é essa. Exato. E então acho que ele ficou ali cerca de 2 anos, mais ou menos, até chegar o novo concurso, né? O novo concursado. Mas eu sempre quis fazer direito, eu me decidi a fazer direito na 8ª série, nunca quis fazer outra coisa. Sério? Né? Legal, nada passou pela tua mente? Nunca me passou nenhuma outra coisa. Primeiro porque me encantava a biblioteca do meu pai. Né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, meu pai tinha mais livros atualizados que a biblioteca da faculdade. Então muitos colegas, amigos iam em casa para usar os livros que a gente tinha lá. Que legal. Né? Porque eles, como professor, sempre gostou de comprar muito livro. Né? Então... a gente tinha, por exemplo, a RT desde o número 1. Meu pai tinha a coleção da RT. Tem ainda? Não, ele doou para a OAB de Ribeirão Preto antes de eu fazer direito. Um pouco senão antes de eu fazer direito, senão eu teria. Porque não tinha onde colocar. Né? Quando meu pai... Eu tenho uma coleção, o meu avô também tinha bastante livro, eu me recordo disso, eu tenho uma coleção do Tratado de Direito Privado do Pontes de Miranda, que eu tenho na minha biblioteca, era do meu avô. Então eu tenho. Passou pro meu pai, e o meu pai há um tempinho me deu de presente. Quando meu pai ficou interino, meu tio veio para São Paulo e ele não levou nenhum livro, ele deixou a biblioteca inteira lá. Então ficou tudo pro meu pai. E boa parte daquela biblioteca era do antigo titular, daquele que estava na década de 70, antes do meu tio chegar, que deixou pro meu tio. Nossa, então deve ser. Então, assim, e agora esses livros estão comigo, né? Eu acabei levando para mim. Então, são livros que eu abro e encontro ali o recibo da compra de 1950 e pouco, no endereço lá de São Paulo, em que era feita essa compra. Tá? Né? Pra você ter ideia, era tanta coisa que eu não ficava no cartório em Ribeirão Preto. O meu pai alugava uma sala de um prédio ao lado do cartório só para colocar os livros. Uau. Né? E aí, quando ele sai do cartório, quando ele tem que sair do cartório, ele tem que desocupar essa sala. Né? E aí minha mãe falou, em casa não cabe. Tá, Eu fui com ele lá, nós tínhamos uma Santana Quantum, enchemos até em cima com todos os livros, ele falou, onde é que eu vou pôr esses livros aqui? Até no primeiro momento ele conseguiu que o padre da paróquia deixasse ele usar uma sala, porque lá o Stigmatinos, né, na nossa paróquia lá, ele era um prédio antigo do seminário, então tinha várias salas e tal. E o padre emprestou uma sala para ele colocar os livros ali. Só que num dado momento ele foram reativar alguma coisa lá. E aí meu pai teve que tirar e acabou doando para a OAB, que era uma coleção lá de Ribeirão Preto. Que tesouro, hein? Né, a coleção desde o primeiro volume da RT. Aliás, tesouro em ambos os aspectos, no conteúdo e no preço, porque, gente, quem gosta de livro antigo sabe que o que a galera anda cobrando aí para quem gosta de formar boas bibliotecas. Galera que trabalha com obras mais antigas em bom estado de conservação, é um mercado
Interessante. Aliás, eu vou até fazer uma coisa para quem gosta de livro antigo. Eu compro os da minha biblioteca no cartório com o Rogério, que é um vendedor de livros que... Sim, Conhece também. o Rogério? Já comprei com ele. Eu vou deixar o contato do Rogério aqui para vocês, que é um cara que merece indicação. É um cara, ele é bem esforçado, e ele conseguiu algumas obras que eu tinha vontade de ter e não consegui, em bom estado de conservação. É caro, mas o preço dele foi justo dentro do que se pratica. Eu vou deixar para vocês essa indicação aqui no link do Rogério, ele merece. Sem dúvida. E aí, então, lá na 1991, quando meu pai está interino, eu estou na 8ª série e minha mãe um dia fala assim, leva esse moleque para fazer alguma coisa no cartório, porque ele fica o dia inteiro em casa, ele não faz nada. Eu era um aluno mediano na escola, né? Então, e meus 2 irmãos se destacavam. Então, eu era aquele que minha mãe ficava, leva ele para fazer alguma coisa. Seus né? irmãos exercem qual profissão? O meu irmão mais velho é médico, neurocirurgião, né? Pediátrico, mora em Londrina, é médico lá hoje, o Alexandre. E o meu irmão caçula, que é o Vinícius, se formou em engenharia na Poli, em São Paulo. Olha que legal. E trabalhou no mercado financeiro muitos anos, né? Trabalhou 14 anos no Credit Suisse, trabalha como analista financeiro. E eu, o do meio, fiz direito. Cada um fez uma das 3 faculdades que na época eram as... eu ia falar ou você fazia engenharia ou direito ou medicina. medicina. Então cada um, meu pai nunca disse, eu quero que faça isso ou aquilo. Sempre deixaram a gente à vontade para fazer o que queria. Né? Meu irmão, do nada, na família não existia nenhum médico. Meu irmão disse, eu quero fazer medicina. A gente, mas como você vai fazer medicina? Não, eu vou fazer. Ele fez 2 anos de cursinho para conseguir passar numa faculdade pública, fez o Unesp, depois fez a residência em Ribeirão, lá na USP. E meu irmão mais novo já era acima da média, então com 17 anos já entrou na USP direto, do 3º colegial, e veio para São Paulo, nunca mais voltou. E ficou, né, já trabalhando. Top. E deu muito certo. E aí você começou a ir lá e aí eu fui ao cartório, pensei, bom, meu pai é interino, ele vai me colocar na sala dele, né, para fazer ficar ali acompanhando. Não, me colocou lá na frente, no setor de autenticação, para bater carimbo e tirar cópia. 8ª série, eu tinha 14 anos, 13 anos. Uau. Para ficar lá na frente ajudando a escrevente que assinava, então eu batia o carimbo. A sua história em cartório é muito autenticava antiga. E batia carimbo, né? Fiquei praticamente 1 ano ali. E ele falou, você vai trabalhar só à tarde, porque a escola é de manhã, eu vou te pagar metade do salário da pessoa que trabalha nesse setor. Tá bom, foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei ali. E com esse dinheiro ele falou, é seu, você faz o que você quiser, você compra o que você quiser. O que você fez? Você lembra? Lembro, tenho até hoje. Eu comprei um Lego, a primeira coisa, uma casa enorme. Assim, você gosta de Lego? Hoje. Gosto também. Bastante. Tem até hoje. O Francisco adora Lego, meu filho mais velho. A gente vira e mexe e brinca. Porque o cartório era bem no centro de Ribeirão e assim, 2 quarteirões do cartório tinha uma lojas americanas enorme, que tinha tudo, assim, né? Naquela época não tinha. Era gostoso, não tinha shopping quase, na infância, né? Então eu lembro que às vezes a gente tinha uns dinheirinhos de infância, sei lá, e comprar alguma coisa. O duro é que o dinheiro, naquela época, não era real ainda, né? Então o dinheiro, a cada 6 meses... Mudava, né? Se você guardasse... Perdi o valor. Perdi o valor. Nada. E muito. Eu até brinco que hoje eu tenho uma coleção boa de notas antigas, porque eu guardava o dinheiro, não usava e de repente não valia mais nada. É um papel. Bom, mas aí eu comecei ali, Arthur, e depois de alguns meses, né, fazendo aquilo, gostava bastante de estar ali, de ser útil de alguma maneira, né? E ali... depois meu pai, não sei se você é da época, se você conheceu, viu a gelatina em cartório. Cheguei a né? ver. Que eram aqueles livros grandões. E aí você, né, os escreventes faziam as escrituras. Conta pro pessoal o que é a gelatina. O pessoal às vezes ouve falar da gelatina e não tem noção o que é a gelatina. Que o pessoal tanto fala, os saudosos, né, com a típica de falar, sou do tempo da gelatina. O que é ser do tempo da gelatina, Gustavo? Porque assim, resumidamente, nós estamos falando do tempo do mimeógrafo, para quem lembra, aquele cheiro de álcool forte. Você tinha as escrituras feitas à máquina, né? Eram feitas à máquina de escrever, só que os livros eram grandões e com aquela folha grossa. Né? E como é que eu fazia para que o que está no papel, batido à máquina, fosse parar na folha do livro? Né? Então o escrevente batia aquilo à máquina, subiam, que lá era no 2º andar do prédio onde ficava o cartório, era um rolo bem grandão assim, que era o produto chamado gelatina, e você punha o papel ali em cima, rodava com álcool, rodava aquilo e o que estava na folha saía impresso naquela folha do livro. Na folha batida. Na folha batida, numa cor meio roxa até, na época, né? E aquilo era o livro. E aí as pessoas assinavam ali, né? A escritura
E aí o meu pai falou, vai, fica um pouquinho naquele setor ali e tal, você me ajuda a conferir os livros para ver se tem algum erro de português. Ele sempre muito, né, correto com a língua portuguesa, professor de português, né, com letras. nos cobrava muito, né? Nós morávamos a 5 quarteirões da escola que estudávamos lá em Ribeirão, no Colégio Marista. E como é bonito uma comunicação correta no português. É fundamental, A né? gente até conversou no Despertar dos Cartórios sobre isso, que eu sempre falo, você titular que está aqui escutando, você que é liderança de uma equipe, vez ou outra, pegue ali por amostragem os e-mails que a sua equipe tem trocado, as mensagens de WhatsApp, para ver, porque a nossa comunicação é muito valiosa. Sim. E às vezes você pega uma pessoa que, enfim, tem uma comunicação informal, com erro de português, pega mal. Né? E a gente ia para a escola, ele levava a gente a pé e ele ia tomando os tempos verbais no caminho até a escola. Sério? Né? Ia perguntando os verbos e os tempos, né, para a gente acertar. Você sabe de uma coisa legal? Só me deu um clique aqui agora, acho que vale a pena compartilhar. Eu conversei com alguém algum dia, passado recente, sobre a história de que algumas pessoas não entendem por que em muitas normatizações estaduais tem a proibição de se assinar o livro em branco. Assinar o livro em branco. E a origem é aí. Porque hoje, de fato, não tem tanto sentido, mas nesse momento do tempo da gelatina que você está comentando, às vezes a pessoa ia com um pouco de pressa no cartório e não queria aguardar. Você imprime o texto depois, né? Você ia passar o texto então, depois. A pessoa ia com pressa no cartório ali e tal, isso há décadas atrás. Putz, eu não quero esperar passar o livro do que foi datilografado para o livro de notas com a gelatina. O cara assinava o livro em branco, aí depois passava o conteúdo por meio desse procedimento para o livro de notas. Então, a história do não assinar livro em branco tem essa raiz, que é uma raiz que hoje a gente não visualiza mais no cotidiano, mas que, enfim, que gerou, né? Podia ser refeita até esse item. Né? Pois é. Porque não faz mais sentido. Em termos até teria. Sem imprimir, como é que você assina? Até dá para você assinar um livro em branco hoje em dia, mas dentro da mecânica de trabalho lógica, hoje em dia não né? tem. Exatamente, não é muita lógica. maluquice, Seria né? muita maluquice ou malandragem. Ou malandragem, Uma das duas coisas. E aí eu comecei a ler aqueles livros e me encantava aquela forma de escrever, os termos, né? E eu lembro que quando eu não entendia alguma palavra, eu anotava aquela palavra do lado e depois, no final do expediente, eu ia perguntar para ele o que significava. E ele, ao invés de me responder de forma direta, ele falava assim, pega aquele livro ali, que ali vai te explicar o que é isso. Então, o que é evicção? Pega aquele livro ali. Naquele volume ali tem a explicação. Só que aí a gente tá falando ainda daquele tempo da oitava série. Oitava série, na oitava ali, série. Comecinho, tá? Puta, que legal. E aí eu pegava lá o Carvalho Santos, né, que eu tenho hoje na minha sala, coleção. O teu pai sempre foi um professor, então. Sempre. E aí ele falava, vai lá, vê se você entende. Eu abria para ler. Né? E aquilo me encantava, ler aqueles livros ali, eu falei, nossa, mas eu quero isso aqui, né? Isso aqui é muito legal de entender, né? E óbvio, se eu não entendia, depois ele explicava direitinho, né? Mas aquilo foi me encantando, eu falei, eu quero fazer direito. Algum né? autor Sempre. específico, assim, que você lembra e fala, puta, esse aqui, que legal, eu me recordo desse livro, desse autor. Clóvis Bevilacqua, era o que eu tinha, eu tenho até hoje, né? A coleção do Clóvis Bevilacqua lá do Código dos Estados Unidos do Brasil comentado, né? O nome era esse. Eu tenho isso que você tem com o Clóvis Bevilacqua, eu tenho com o Washington de Barros. O Washington de Barros também era o que mais tinha. Eram os dois mais tradicionais. Eu tenho uma coleção que pertenceu à minha família também. Eu lembro, cara, assim. Na faculdade eu usei a coleção do Washington de Barros. Eu né? também. Eu também. Não essa que eu guardei, que é um pouco mais antiga, mas eu sempre estudei por Washington de Barros Monteiro. E aí, o tempo passa, lógico, a gente. Né, mas eu. Certo de que eu queria fazer direito. Quando eu chego no vestibular, eu falei, vou fazer direito, né? E em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto. Acabei, por preguiça de fazer cursinho, meu pai falou, você quer fazer um ano de cursinho para tentar entrar na pública? Eu falei, não, tá bom. Passei nas particulares, uma delas em Ribeirão Preto, que era muito tradicional, né? A UNAERP. Para você ter ideia, a minha turma é a 49ª, né? De 1900 E tem ainda hoje, funciona? Tem, eu dei aula lá, inclusive. Que legal. De 2006 a 2010, quando passei no concurso, né? Precisei sair pela distância. E fiz mestrado lá, né? Que legal. Também. Fui o primeiro aluno do mestrado a ser contratado como professor do curso. Que né? legal. E... Você ficou feliz? Deve ter, né? Faculdade que você estudou, né? Sim.
Da hora. Dei aula na mesma sala física que eu estudei, né? Então, Nossa, jura? É. E como foi essa Bem experiência? legal. A primeira vez foi estranho, né? Porque eu entrei no mesmo ambiente. Passou um filme assim na Lógico cabeça? que já tava diferente, porque na minha época não tinha nem ar-condicionado na sala, né? As cadeiras eram diferentes, hoje são aquelas cadeiras acolchoadas e tal. Mas era a mesma sala física, né? Assim, mesma lousa, Muita memória. Ah, sim. Lembrando de tudo ali que eu passei bonito. ali dentro. E ao entrar na faculdade, aí sim, eu percebi que eu gostava demais daquilo, que era aquilo que eu queria fazer, então fui um dos melhores alunos da turma, né? Me dediquei, fiz estágio quase que a faculdade inteira. Mas na faculdade, você já pensando no universo dos cartórios, você Então, começou achando que você ia pro cartório? Não, eu já no segundo ano eu fui fazer meu primeiro estágio em advocacia, na época na advocacia pública, na prefeitura. Depois eu passei num processo seletivo de um setor da prefeitura lá de Ribeirão. Depois eu fui fazer estágio num dos maiores escritórios lá da cidade, acho que o maior, um dos maiores, né, do estado aí, que é o Brasil Salomão, que era um escritório que na época já tinha lá mais de 40 advogados, também com processo seletivo, né? E aí fiquei os últimos 2 anos lá. Então aí me saí decidido a ser advogado, a querer advogar. Não, Você fez faculdade então achando que você ia ser advogado? Ia ser advogado. Eu não queria prestar concurso. Eu queria ser cartório, advogado. Então, nem sabia que era por concurso o cartório, pra você ter ideia. Eu não tinha ideia de como é que era. Você tinha aquele contato da tua família, mas... mas né, assim, eu não sabia como é que funcionava, como é que era para ingressar, para ser titular, que era concurso ou não era, né? Tá. Eu, por exemplo, não sabia, fui saber há pouco tempo atrás que meu pai prestou os primeiros concursos, passou, mas não escolheu, porque ele já tinha uma situação, né, um salário consolidado e ele não quis, né, deixar o certo pelo duvidoso. Poderia ter escolhido um cartório como que eu acabei escolhendo anos depois, né? Mas eu nem sabia que ele estava prestando esse concurso, que eu nem sabia que existia. E depois advogando... Como muita gente, diga-se de passagem. Exatamente. Muita gente até hoje tem as ideias e depois que a gente... eu advoguei 10 anos certinho, né? Em Ribeirão Preto, tive escritório, tive experiência na área pública, fui procurador-geral do município lá de Ribeirão. Conta um pouquinho, como foi esse tempo? Bom? Você tem foi muito bom. O meu primeiro livro saiu dali, né? Que foi a minha dissertação de mestrado, que é da época que eu trabalhei na advocacia pública. Eu, já no segundo ano de formado, eu fui convidado para ser assessor de um vereador, que era pai de um grande amigo meu, um juiz aposentado, né? E tinha ingressado ali na carreira pública como vereador. Me convidou primeiro para trabalhar no escritório deles, né? Éramos 4 advogados, 2 filhos dele, eu e ele, né? E depois me convidou para ser assessor dele na Câmara Municipal. E eu, então, no ano seguinte, comecei a ser o assessor dele na Câmara. Ficamos ali 2 anos e meio, inclusive sendo assessor direto dele na Comissão de Justiça, que ele foi presidente da Comissão de Justiça 2 anos. Então, era eu que dava os pareceres sobre a constitucionalidade dos projetos e tal. Fiz mais de 300 pareceres na época. Ribeirão era conhecida como a cidade com mais leis declaradas inconstitucionais pelo TJ de São Paulo. Né? É um título não muito agradável. E a gente começou a tentar mudar um pouquinho, porque eram leis muito absurdas que passavam, aquela, né, de jogar para a torcida. Fazia um projeto lá que sabia que não ia virar nada, mas para falar que ele tinha feito, né, que o vereador tinha feito para ser reeleito depois. E a gente começou a dar pareceres mais técnicos, né? O parecer, quando eu chego lá, era uma folha de papel com 3 quadradinhos, pela legalidade, constitucionalidade e redação, sim ou não. Era só isso o parecer. Eu comecei a fazer pareceres com 6, 7 laudas e tal. Né? O povo começou a assustar. E aí, esse vereador, quando há a mudança o prefeito renuncia e o vice assume. Né? Na época, o prefeito era o Palocci, que renunciou para ser ministro da Fazenda. E o vice dele, que não era do partido, era de um partido que nem existe mais, partido pequeno, que era um empresário da cidade, não era da área política, né? Começa a colocar pessoas técnicas em cada área. Então, né, nomeia o vereador, que era o Dr. Sobral, como esse secretário de negócios jurídicos que acumularia seria também o procurador-geral do município, né? E ele fica 6 meses, e aí, quando ele vai, ele me chama para ser o adjunto, né? Que seria o secretário adjunto, ali, o substituto, vamos dizer assim. Olha que experiência interessante. E aí, depois de 6 meses, ele fala, eu vou voltar para a Câmara, porque no ano que vem vai ter eleição, então eu quero retornar para lá. E eu já arrumando minhas coisas ali na gaveta, deixei tudo certinho, o prefeito me chama, né? E eu tinha 26 anos, né? Ia fazer 27. Certo de que voltaria, né? Já tinha uma especialização em tributário, já estava fazendo mestrado, mas, né, começando a dar aula já. Falei, não vai colocar uma pessoa de 26 anos nessa função, né? E aí ele me liga e fala, eu queria que você continuasse, porque você sabe tudo que está acontecendo ali, você organizou administrativamente,
né? Que era uma bagunça de gente no setor errado, fazendo a função que não é a dele. E aí eu peguei um por um, coloquei todo mundo na função certa, mudei sala de lugar, fiz uma biblioteca que não tinha, né? Fui organizando o prédio. E ele falou: eu queria que você continuasse, né? Mesmo sendo novo, não tem problema. Acabou que eu fui, na história da cidade de Ribeirão Preto, o procurador mais jovem, né? O secretário de Negócios Jurídicos mais jovem da história do município. Quanto tempo você ficou lá como secretário? Fiquei até o fim do ano, fiquei o ano inteiro, porque aí terminou o mandato, né? Então eu fiquei na secretaria ao todo 1 ano e 7 meses. Alguma grande lição para a vida dessa experiência? Várias, né? Várias. Conta uma legal pra gente que você... Eu acho que a principal ali é que me ficou muito, porque assim, o prefeito em si, se ele quisesse ser candidato novamente a qualquer coisa, ele poderia, né? Porque nós não tivemos nenhuma condenação. E naquela época, uma época que, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal era uma novidade. Então era uma ação civil pública, uma ação popular atrás da outra, né? E quando o prefeito me convidou, eu disse para ele: olha, só não vou fazer algo que eu entender que seja irregular. Ele falou: mas eu não quero que você faça, eu quero exatamente que você me diga o que é errado, que eu não vou fazer. Maravilhoso. Né? Ele era um empresário, tinha um nome, tinha uma empresa que ele não podia se prejudicar por causa daquilo, né? Então, e a gente foi percebendo algumas coisas que não estavam sendo feitas da maneira correta e fomos corrigindo, né? E depois disso eu me tornei advogado dele, de várias outras pessoas que trabalhavam conosco lá, porque ele foi trocando, colocando só Secretaria de Infraestrutura, então tem que ser um engenheiro civil, a outra tem que ser um médico, a outra tem que ser, né? Foi independente de filiação política, né? É claro que teve bastante problemas, não se reelegeu porque não tinha talvez as ligações políticas que tivesse que ter, mas a gente saiu sabendo que deixou aquilo ali organizado, que deixou zerado, para quem chegar, né? Que não tinha nenhum problema, seja judicial, seja administrativo, né? Pelo menos com os servidores de carreira, que o que foi possível a gente arrumar ali, a gente arrumou. Eu acho que o que eu mais trouxe dali para frente, Arthur, foi a noção de gestão, porque do nada eu estava gerindo um setor com 58 funcionários, que, como eu disse, estavam em funções erradas, com salários, às vezes o que está fazendo uma função mais simples estava ganhando mais do que aquele que fazia muito mais, um com 6 horas de carga horária, outro com 8, outro com 4, com salários totalmente díspares, né? Sem critério. Sem critério nenhum, uma divisão em 3 procuradorias por matéria que também não era a melhor divisão, que dava para fazer né, melhorar aquilo ali. Sem você imaginar, já te serviria muito para o que estava por vir, né? Porque hoje, como é importante a gente ter noções de gestão dentro do ali foi a prova de fogo de gerir. Eu tenho a satisfação assim, de sempre que eu encontro alguém daquela época, das pessoas dizendo: poxa, a gente sente saudade. Foi uma boa marca. A gente conseguia falar com o secretário de forma direta, né? E tinha um problema, você resolvia. Então, todo mundo lembra de você por causa disso. E ouvir isso no contexto do funcionalismo público deve ser muito gratificante, porque exatamente. A gente nem precisa falar o que se fala normalmente. Porque o que eu tentei fazer ali foi: eu estou fazendo um trabalho técnico, né? Eu dizia para todo mundo, eu entendo que a política ela vai interferir em muita coisa que se faça dentro de todas as secretarias. Mas se tem uma que a técnica é de negócios jurídicos, é de justiça, hoje o nome lá é Secretaria de Justiça. É a Secretaria de Justiça porque eu sou técnico, né? Eu tenho que dar pareceres, então eu vou dar um parecer técnico. Se o prefeito vai fazer ou não vai, se ele vai concordar com o meu parecer, é a decisão dele. Se o colega secretário lá vai seguir o que eu estou falando, que pode ou não pode, aí já não é comigo, mas a minha manifestação é técnica, né? Sim. Então, a política interfere, nesse ponto especificamente, não podia interferir, não podia ficar em primeiro ponto, né? Escuta, e o cartório? Como é que aparece o cartório? Então, cara, sei lá, 27 anos, saindo ali dessa transição. Saio dali, depois dessa experiência, claro que eu fiquei mais conhecido, então a advocacia deu certo, né? Logo que eu saio dali, eu monto um escritório meu, depois me associo com dois amigos da faculdade, a gente monta um escritório grande. Ribeirão e aí, também? Em Ribeirão, tudo em Ribeirão. Aí, óbvio, nesse meio do caminho eu já tinha me casado, né? A Sumaia, você casou em qual ano com ela? 2004. Então, no ano que eu saio da prefeitura, no finalzinho do ano. Você já namorou bastante 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí, a Sumaia é de Ribeirão? De Ribeirão. Tá. Aí naquele ano a gente se casa no final do ano, em dezembro de 2004. Legal. Né? Já há quase 21 anos já. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí a gente resolve ter um primeiro filho, né? Com quase 5 anos casado. Aí nós já estamos em 2009, praticamente. E ela engravida. E aí meu pai, já em São Paulo, trabalhando com meu tio em São Paulo, ele veio em 2000 para São Paulo, né?
num primeiro momento ele vem sozinho, depois minha mãe vem também, né? Fica com ele 15 anos em São Paulo, depois ela quis voltar para Ribeirão, não quis continuar em São Paulo. E aí a advocacia começa a ter um baque, né? Em 2008 a gente teve um ano em que houve uma crise muito grande econômica no país, né? Notória. Aí tivemos aquele problema da HN1, que não foi nem perto do que a gente teve na pandemia, mas já era uma situação... Já assustou. Já, porque a gente já não podia ter, as audiências eram canceladas, e aí processos demoravam para a gente receber e tal. Enfim, teve uma situação que também uma época que tinha que desligar o ar-condicionado, a época do apagão, você lembra? Eu lembro que essa época da H1N1, cara, eu estava... Quando estourou isso aí, ia rolar rolou, né? Um congresso do Colégio Notarial em Porto de Galinhas. E eu fui, mas eu lembro de estar no aeroporto. Claro, algo muito, muito inferior ao que foi ao Covid. Mas eu lembro que já tinha gente meio desesperada em aeroporto, sim, aquela história de álcool pelo hotel, uma bagunça. E foi interessante que eu passei parte disso nesse congresso que teve em Porto de Galinhas, interessante. Mas foi um ano complexo. Foi um ano difícil, e aí meu pai abre o concurso, que era o sexto. Até o sexto cuja você prova foi em 2009. Nunca tinha feito concurso? Não, eu tinha, logo que eu me formei, eu fiz o concurso da magistratura. Naquela época não tinha exigência dos 3 anos. Não, de cartório não. Cartório não. Mas eu fiz mais para passear com meus amigos do que qualquer outra coisa. Eu não estudei nada. Eu e os 3 amigos ali que estudávamos juntos, marcamos de ir para São Paulo, fazer a prova. E naquela época ir para São Paulo era um negócio fora do... Para quem é lá do interior, né? Programão. A gente... Estrada não era como é hoje, enfim, era tudo mais difícil. Então a gente foi para passear. E aí nunca mais prestei, né? Concurso nenhum, porque eu... Foi para advocacia. Né? Fui para advocacia e gostei muito daquilo que eu estava fazendo, né? Falei, é isso que eu quero mesmo, vou ser advogado. Até que, em 2008, se eu não estou enganado, abre o concurso, que é em 9 a primeira fase, acho que foi finalzinho de 8, começo de 9. E aí meu pai me falou, eu vou fazer inscrição, eu fiz o concurso anterior, eu vou fazer esse. Meu pai estava fazendo Marcato em São Paulo, fazendo um cursinho que era na Paulista. Ele ia lá fazer as aulas à noite. Cada professor bom que a gente teve. Então, nossa. Ele falou, eu vou te mandar o material que eu estou usando aqui. Pensar o que eram e o que viraram boa parte dos cursinhos, hein, meu amigo? Pois é, nossa. Era outra coisa, né? E olha que curioso, a Sumaia trabalhava no Marcato de Ribeirão Preto. Ah, é? Meu pai, na época, ela vem de uma família muito simples também, né? E aí tinha perdido o emprego anterior, e meu pai conversou com o próprio Marcato, que precisava de uma pessoa que era cliente do cartório, né? Onde meu pai trabalha até hoje. E aí ele falou, nós estamos precisando, estamos mudando lá o endereço, vamos para um endereço melhor e tal, eu vou recomendar, né? E ela foi, ganhando um salário mínimo na época, né? Que legal. Era aquela menina que ficava pegando as fitas para os alunos ouvirem, assistirem as aulas, que eram fitas cassete ainda, né? Fita de vídeo ainda, né? Para assistir as aulas gravadas. Sim. Né? E ficou um bom tempo, até a gente casar, ela estava trabalhando lá, né? Que legal. Mas a Sumaia não é da área do direito, não, nada a ver, né? Não é. Ela se formou em turismo e hotelaria. Depois ela fez pedagogia, não chegou a terminar, mas quase terminou. Foi quando nasceu a nossa primeira filha, ela parou e aí não voltou mais. Tá. Mas aí ela sempre... O que ela queria era ser arquiteta, né? Ela gosta muito de... por isso que hoje ela é uma decoradora de mão cheia, né? Que legal, né? É que na época os pais dela não tinham condições de que ela fizesse uma faculdade, porque não tinha em Ribeirão Preto, né? Claro. Então ela não tinha como fazer. O estudo era bem diferente. O acesso difícil. ao estudo era bem diferente. Então, muito. Eu lembro que as faculdades, o volume de faculdades era bem menor. Bem menor, era muito exatamente. mais caro. E era mais caro, exatamente. Era outros tempos. É o que eu falo. Eu falo muito sobre esse assunto quando a gente estuda na parte de teoria geral do direito notarial e registral, a exceção ao não bacharel em direito prestar o concurso público, que está mantida na 8935. Já devia ter sido tirada de lá há muito tempo, né? Que fala que o cara que tem 10 anos de trabalho na atividade pode prestar. E aí o que eu falo, e aqui mais uma vez eu reforço, não estou desmerecendo a prática de ninguém. Pelo contrário, a prática é super valiosa para a gente ter um bom colaborador no cartório, e isso ajuda a pessoa a se tornar um bom titular, se isso vier a acontecer.
Só que lá em 94, essa exceção talvez tivesse alguma razão para existir, justamente porque em 1994 a gente tinha um acesso ao estudo jurídico muito menor. Hoje, uma pessoa que quer fazer uma faculdade de direito, eu acho que tem condições muito mais palpáveis, tanto em termos de localização quanto em termos de valor que você desembolsa. E na minha visão, nesse momento do tempo que a gente vive, eu não enxergo uma justificativa para um não bacharel em direito poder concorrer num concurso para cartório. E não consegue, né? E não consegue. Eu não conheço. Você conhece algum? Não. Eu também não. O formato do concurso hoje, quem não é formado... Se quem é formado em direito já tem muita dificuldade, você imagina quem não é. Eu não conheço nenhum não titular em direito que seja titular de cartório. Mas eu acho que, enfim, legalmente nem deveria existir mais essa exceção. Era para ser uma regra de transição, pois né? Pois é. Mas ficou, transição né? de umas décadas aí. Mas isso é comum no Brasil. Normal, né? Normal. Bom, e aí então ele falou, olha, eu vou fazer a inscrição, você já é professor de Direito Civil, você está estudando direto e tal, né? E cai muito Direito Civil, acho que você vai gostar da prova. Tá bom. E aí, não sei se você vai lembrar disso, o sexto concurso foi o único que a gente pôde fazer a primeira fase no interior. As provas não foram só em São Paulo. Eu fiz, mas eu não lembrava disso. Né? Não. E eu fiz em Ribeirão Preto, porque a prova podia ser feita lá, né? Uhum. E eu me inscrevi em Ribeirão, e a prova foi no colégio que eu estudei, a vida inteira, que é o Colégio Marista. Eu estudei 11 anos, né? A prova foi no Colégio Marista, quando eu falo o pessoal não acredita, mas na sala que eu estudei 4 anos, na mesma sala física. E eu caí, Arthur, na carteira que eu sentava, que era a segunda carteira da segunda fileira, da parede para dentro. Você não acha que isso é coincidência, não, né? Eu acho que não. Não pode ser coincidência, eu né? tenho certeza que não. Acho que é muita coisa para ser coincidência. Não é. E aí eu sento naquela carteira, já começa a me vir muita coisa na cabeça, né? Imagina, você sentar numa cadeira que você sentou durante tanto tempo, numa escola que você estudou durante tanto tempo e que tem um vínculo muito mais muito profundo, potente, né? Isso. E aí... Muito. E talvez tenha sido até por isso que eu tenha passado. Eu fiz a prova tão tranquilo, porque assim, eu estava advogando, eu tinha minha carreira consolidada, embora a questão financeira sempre fosse uma dificuldade, e pensando que a Sumai estava grávida, né? A Ana Laura estava para vir, que é a minha filha mais velha, então eu já estava assim, puxa, agora vai ficar mais difícil, né? A gente tinha acabado de mudar para uma casa que eu tinha comprado num condomínio, pagando a casa, pagando um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente descobre depois, né? Você compra a casa, você fala, poxa, comprei a casa no condomínio, mas aí você vai gastar outra casa para montar tudo lá dentro, né? E você não tem, eu não tinha essa noção, né? Sim. Pô, tem que fazer armário, cortina, né? E aí é o fundo que você vai fazer, é a garagem que você quer fazer diferente. E o planejamento nunca confere. Não. Você planejou X, você vai gastar certamente mais do que esse X. O quanto eu não sei, mas vai. Vai. Pode pôr no mínimo que você vai gastar mais uma casa inteira para fazer outra. Eu acho. Né? Tudo que você quer fazer lá dentro, né? Sim. E você vai mudar aqui, ali, sempre vai ter alguma coisa para fazer ou para refazer, né? Sim. E aí... As mulheres adoram mudanças, né? Amam. Não vão falar que a gente é machista aqui, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Mas pelo menos na minha casa, a Rose gosta muito de uma coisinha ali. Tá bom isso aqui, Arthur? Tá ótimo. Mas elas sempre encontram alguma coisinha diferente. Eu acho que... ué. Até porque a gente não vai discordar delas. Jamais. Né? Não. A palavra final é sempre nossa. Qual que é? Sim, senhora. Em casa também. Um beijo para as nossas senhoras, né? Aí eu faço 70 pontos na primeira fase. Se você me perguntar quanto tempo você estudou para a primeira fase, praticamente nada. Eu estudei uma semana. Na semana anterior à prova, eu falei, eu vou sair daqui. Meu pai morava em São Paulo, vou ficar no apartamento dele em São Paulo. Né? É uma ótima nota para uma primeira prova. E fiquei no apartamento dele. O que eu fiz? Peguei as normas de serviço, que eu não tinha ideia do que estava escrito nas normas de serviço. Eu vou decorar esse negócio aqui, porque isso aqui vai cair. Né? E deu certo. Né? Eu tinha uma boa noção de direito civil. E essa dica vale até hoje para São Paulo, de administrativo e tributário, por conta da minha experiência profissional. Então eu dei aula de administrativo, eu dei aula de tributário no começo da minha carreira. Já tinha experiência. Então eu tinha material meu mesmo, de resumo, que eu usava para dar aula e tal. Né? Então peguei ali essas áreas aí, o constitucional, que era a área do meu mestrado, então acaba que me ajudou, porque eram as 3, 4 ali que juntando dava mais pontuação, né? E quando eu vi, fiz 70 pontos, passei, né? E aí quando eu fui para a segunda fase, eu falei, agora eu preciso aprender alguma coisa, porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz uma peça e ainda mais que provavelmente seria uma peça de registro civil, né? Porque os cartórios eram de registro civil com notas, mas majoritariamente registro civil. E aí, naquela ocasião, então, meu pai conversou com o Dr. Márcio Ribas, em São Paulo. Sim. E o Márcio disse, não, que tinha sido da banca do 5º concurso.
Falou, não, manda ele vir aqui, ficar uma semana aqui no cartório, eu vou treinando, vou mostrando tudo aqui para ele, as peças e tal, lá em Itaquera, né? E aí eu pegava o metrô, atravessava lá a cidade, ia lá pro cartório dele, ficava o dia inteiro lá. Aí em Itaquera? Itaquera. Você já tinha um certo amor não, com não, Itaquera? essa foi a única vez que eu fui a gente brinca que Gustavo é palmeirense, eu sou corintiano, eu falei, você já tinha um amor com Itaquera, que pra quem não é de São Paulo, é onde fica o estádio do Corinthians. Foi a primeira vez que eu entrei no metrô, eu falei, não vou pra lá, tava escrito Corinthians e Itaquera. Falei, então errado. por isso que você já bateu o coração mais forte, falou, agora que eu mudo de time. Saía do metrô, era uma subidona assim, ó. Sim. Sim. Que até hoje é onde tá o estádio. O estádio tá ali na sim, frente, sim, exatamente. E aí eu fui lá todos os dias. Eu ia, voltava, ficava lá o dia inteiro, voltava à noite, aquele metrô lotado e tal, né? E aprendi, né? Cada dia ele me passava a mesma peça para fazer 4 vezes. Você vai fazer 4 vezes a mesma. E fazia, ele corrigia. No dia seguinte ele me dava todo o feedback. O cara já foi examinador, né? De banca. Exatamente. Presentão do pai para você de novo. E teu pai sempre teve um papel relevante na tua vida. Sim, né? Eu falo bastante porque as nossas vidas se ligam muito. Maravilhoso. Né? Assim, eu sou professor por causa dele também, porque eu desde muito pequeno eu ia com ele na escola ver ele dar aula. Sim. Sabe? Eu tenho fotos deu com 7, 8 anos, 10 anos, 15 anos. E até, né, o final ele dava aula em escola pública em Ribeirão Preto, à noite. E o seu pai até hoje trabalha com o seu tio. Até hoje trabalha. E eu ia com ele na escola porque eu ficava encantado com aquilo, sabe? Os alunos prestando... Você imagina, numa escola pública, à noite, dando aula de inglês, que não era uma matéria obrigatória, ou seja, ninguém reprovava em inglês. Se alguém ficasse de recuperação, meu pai tinha que ficar lá em dezembro, em janeiro, até passar. Né? Uma certa época aí, o Estado de São Paulo criou essa regra aí, não pode reprovar. O professor Antônio devia ser querido pela turma. Não, era... Né? Devia não, né? Certamente era. Sim, não foi nenhuma nem 2 vezes, Arthur, que eu tô em Ribeirão Preto, por exemplo... No mercado, quando eu chego para pagar, eu dou o meu cartão. Isso aconteceu pelo menos umas 2 vezes. Uma eu me lembro muito que foi muito forte. Assim, a moça olhou o meu cartão e ela começou a lacrimejar. Ela falou, eu tive um professor com esse nome. Né? Eu falei, de inglês? Ela falou, Canheu, né? Que meu pai era conhecido pelo sobrenome. Né? Não é um sobrenome como eu tão também. Comum. E aí eu Aliás, disse... Né, você é o único... Vocês só Canheu são os únicos Pode ser com Canheu U ou com O, mas é a mesma família. Você tem Canedo, Canhedo, mas Canheu, do jeito que é o nosso, é parente. É único. Se achar, é parente. De alguma... Próximo ou não, mas é parente. E aí eu falei, é meu pai. Ela falou, nossa, o seu pai foi muito importante na minha vida, porque uma vez eu quis desistir do estudo, e ele falou, não, você não vai desistir. Ela, mas eu não consigo ir para a escola. Ele perguntou onde eu morava, ele passava de carro, ele me pegava, me levava para a escola, que era do caminho dele, e depois ele me deixava na minha casa, porque eu tinha medo, porque era noite e tal, sabe? Essas coisas assim. Isso é bonito. Essa é a diferença que um professor faz na vida de uma pessoa. Eu sei que você leva a sério a tua função. Como eu tô no cartório um dia, cara, lá em Ibirá, e um rapaz no balcão, eu escuto, né? Era o prédio antigo, a minha sala era um prédio muito alto, então era só uma divisória, né? E aí eu escutei ele falar, mas Canheu, quem que é o dono do cartório? Ele viu meu nome na placa. Eu conheço esse sobrenome, tive um professor com esse nome. E quando eu ouvi, eu levantei e fui lá, né? E ele olhou pra mim e ele já começou a ficar emocionado, porque fisicamente dizem que eu pareço muito meu pai. E na idade dele, quando ele dava aula pra essa pessoa... Talvez você lembre como ele lembrava era. mais, né? E aí ele falou assim, nossa, quem é o tal? Eu falei, meu pai. Aí eu vi que ele estava emocionado, eu peguei o meu celular e liguei pro meu pai. Meu pai atendeu na hora, eu falei, pai, tô aqui com fulano. Ele é engenheiro aposentado de Furnas e tá me dizendo aqui que ele só foi prestar concurso e estudar porque você não deixou ele desistir do estudo quando ele estava na escola, lá em Monte Aprazível. Na escola, como é que chamava? Uma escola de as pessoas já, né, já numa idade às vezes um pouco maior, iam estudar nessa escola para... Como é que chama? Hoje tem um nome, né? O supletivo, né? Supletivo, isso. E daí ele tinha sido aluno dele. Era aí... a turma em tese que ficou... E meu pai tem uma memória enorme, né? Então ele começa a falar com o rapaz pelo telefone, ele começa a chorar ali no balcão, né? Ouvindo a voz do meu pai, falando que era a mesma voz e tal. E depois ele me contou a história, né? Falando assim, eu tinha desistido, nós éramos 7, 8 filhos, muito pobres e tal, né? E teu pai falou, não, você não vai desistir do estudo, você tem que estudar. Né? E me ajudou a estudar, falou para eu prestar concurso, não sei o quê, e eu fui fazer faculdade por causa dele, eu lembro dele me falando o tempo inteiro isso e tal.
Então, Isso me é o tipo de emociona. coisa que a gente, como filho, né, que essa cara? história, que essa história motive os professores que nos assistem, como a gente pode Então, fazer a diferença eu na falo vida. bastante dele por isso, Sim. porque assim... É merecido. E eu acabei seguindo as duas profissões dele, né? Então, de repente, Isso. eu me vi assim, de manhã e à tarde no cartório e à noite dando aula, que é o que ele fez a vida toda. Mas quando você passou no sexto, você já foi para Ibirá? Já. Você só, nesse tempo todo, sempre Ibirá, então? Sim. Aí na segunda fase eu tirei uma nota que foi a mais alta que eu tirei até hoje na segunda. Foi 7,9, por aí. Boa, hein? Inclusive o Dr. Naline, que era o presidente do concurso, né? Ele era cliente do cartório do meu tio e do meu pai. Então, ele, quando começa o concurso e ele vê que o meu nome está entre os inscritos, ele manda um recado escrito para o meu pai de que ele não ia frequentar o cartório até o concurso acabar, né? Para não haver nenhum tipo de... Que legal, fez bem. E aí, na segunda fase, antes de sair o resultado, ele manda um outro bilhetinho. O motorista dele vai lá e leva. Meu pai me liga e fala: olha, o doutor Naline mandou um recado aqui dizendo que tua nota está entre as 10 primeiras na prova escrita, né? Só que aí a contagem de títulos não era muito legal naquela época, né? Foi o último concurso antes da resolução do CNJ do tempo de serviço. Né, que equiparou os concursos aí. A cada 5 anos de atividade jurídica, você ganhava um ponto. Sem limite. Então, assim, quem que ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto? Juiz aposentado, promotor, né? Isso todos mudou, que tinham isso 30 mudou, anos, né? No sétimo concurso, isso mudou a minha história, porque eu tinha passado no terceiro em Campos, aliás, o que me levou para Campos. Depois o quinto e o sexto eu prestei. No quinto eu fiquei no meio da lista. No sexto eu até passei bem ali, só que eu não ali eu tinha que passar muito bem, né, para poder escolher. E não aconteceu. Eu fiquei ali numa posição boa, mas não nas primeiras, que era o que eu precisava. E no sétimo mudou a contagem do título para tempo de serviço. Passou a ter um limite. 2 pontos. E aí o cara não podia contar mais de uma vez. Isso. Aí que o jogo mudou aí. Exatamente. Porque as minhas notas no sétimo até foram bem parecidas com as dos outros concursos. Só que não tinha mais o título para jogar para trás. Aí eu de nono caí para 51º. Nossa. Na classificação final, mesmo tirando 8,3 no oral. Né? Que é uma excelente nota. E daí o primeiro colocado tinha tirado 5,5 no oral e 5,5 na escrita. Mas tinha Só que tinha 10 de títulos, por conta da contagem. Né? Quem foi, você lembra? Um juiz aposentado. Juiz federal aposentado. Tá trabalhando até hoje? Faleceu faz pouco tempo. Ele escolheu o Barão Geraldo na época, se eu não me engano. Tá. Que era um cartório, era o melhor que tinha ali, né? De notas de registro civil com notas, né? Então você aproximadamente 15 anos é tabelião... Quase 16. 16 né? é tabelião de notas e registrador civil. Isso, aí eu assumo em fevereiro de 2010. A escolha foi no finalzinho de janeiro. E em fevereiro... Não, perdão, a escolha foi em fevereiro, foi dia 12 de fevereiro. Eu me lembro porque eu colei grau no dia 12 de fevereiro de 2000 e escolhi o cartório no dia 12 de fevereiro de 2010. Então são 10 anos certinho de advocacia. E aí eu assumi 10 dias depois. No dia 22 eu fui até a comarca, né? Que é a Catanduva, no caso, para assumir o cartório. E você mora em Ibirá, né? Moro. Eu fiz a escolha justamente porque só deu tempo de eu visitar os cartórios da região de Ribeirão Preto, que era onde eu morava, e de São José do Rio Preto, que é de onde eu vim. Então eu tinha ali parentes, família, né? Essa época eu visitei o Lucas, meu irmão, que é meu substituto hoje, ele escolheu Santo Antônio do Pinhal nesse concurso aí, no sexto. E também a gente teve que fazer eu ajudei ele nas visitas, a gente teve que fazer um fracionamento, porque era muita opção. Aí você tinha que pegar meio que... Eu visitei uns 30 cartórios, mais ou menos. Era muita opção, muita... Só que nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje, né? Não, bem diferente. Então, para eu saber o rendimento, por exemplo, eu tinha que ir no cartório. Tinha que ir no lugar. Né? E aí acabou que eu fui naqueles que... Lógico, eu fiz ali várias... eu dava aula, então eu dava aula em Barretos e Bebedouro, nas duas faculdades. Então, eram duas receitas que eu tinha que ficar por ali para não, né? Para que eu não tivesse prejuízo maior, né? A não ser que fosse um cartório com uma receita muito alta, mas que não chegou em mim por conta da classificação. Então eu assumi naquele concurso em Ibirá e lá estou, né? Eu passei mais 3 vezes depois, mas não escolhi. E qual que é o... aliás, o Gustavo falou uma coisa que é importante, né? O concurso para cartório, muitas vezes você pode passar, mas não escolher. Sim. Porque, principalmente, se você já trabalha em algum lugar, a mudança pode não compensar. Então, uma frase que a gente usa muito é que no concurso para cartórios não basta passar, tem que passar bem para você poder fazer, né, escolhas que te satisfaçam. Até porque no concurso para cartórios as receitas são diferentes. Num concurso para magistratura ou para Ministério Público, você passou em primeiro ou em último, que normalmente são concursos comparados ao nosso, você ganha a mesma coisa.
no cartório você passar em primeiro ou em último faz uma diferença substancial, enorme, tá? Gustavo, grande desafio, assim, qual que você vê o grande desafio na tua atuação como tabelião de notas e registrador civil? Algo que você enfrentou lá no começo e que, putz, até hoje você olha para isso e fala, cara, isso aqui é um desafio. Para mim, o maior desafio foi e continua sendo gerir pessoas. Eu cheguei no cartório, tinha 2 funcionários, que eram pai e filho. Tá. Era interino, né, e mais e o um. filho? E eu chego numa cidade que eu não conhecia. Né? Qual a população de Ibirá? 13 mil habitantes, aproximadamente. Cidade pequena. É uma cidade pequena, mas uma cidade turística, então que tem um movimento grande. Quanto tempo de Catanduva? De Catanduva são 40 quilômetros, só que tem um pedágio no meio, né? Tem pedágio. R$20 para ir, 20 para voltar, né? Então, pedágio ali para aqueles cantos é bem caro. Eu sei porque quando eu vou para Itápolis, nossa, vai chegando ali perto bem caro. É bem caro. E eu tô a 35 quilômetros de São José do Rio Preto, sem pedágio. Legal. Que é uma cidade muito maior, né? Muito. Com muito mais estrutura e tal. Então, assim, a região é muito boa, né? Só que, obviamente, que eu precisei de tempo para poder... Primeiro que eu dava muita aula, e depois eu fui percebendo que eu tinha que para me dedicar ao cartório, eu precisava, né, pôr um pouco o pé no freio ali em relação às aulas. Sim. Porque o cartório, Arthur, ele era um cartório que se eu não fizesse nada, eu ganharia mais. Eu assumo ganhando ali R$5.000 por mês, por exemplo. E se eu não fizesse nada, se eu parasse de reconhecer firma e de fazer escritura, eu ganharia mais, porque eu passaria a ser deficitário e receberia do fundo. No fundo. E muita gente usa dessa estratégia Exatamente, de maneira... por conta da regra de São Paulo, que... Né, tem gente que escolhe cartório aqui em São Paulo, pessoal, para vocês entenderem do que a gente está falando, aqui em São Paulo existe um fundo que complementa a receita bruta dos cartórios de registro civil e esses cumulados com notas também, né? Esses que foram do 6º concurso, em 13 salários mínimos. Hoje, na época eram 10. Na época eram 10, hoje 13. Então, você complementa a receita bruta se ela não é atingida. O que é que tem gente que faz? Ao invés de performar para o cartório melhorar e ficar legal e tal, o cara fala, peraí, vou ficar ralando aqui, não, eu deixo o cartório como está e aí eu tenho o complemento do fundo e sei lá. Porque se você trabalha... Tá dentro da regra do jogo, mas eu acho que talvez não seja com certeza para a população, não é a melhor atitude. Para a população local que está esperando um serviço de qualidade, não vai ter, né? Então, claro. Porque o problema é que se você... Problema não, a consequência de você trabalhar e ter um volume maior de trabalho é que você precisa ter mais colaboradores. Sim. Então, a pessoa que faz isso, ela fica sozinha no cartório, ela tem um funcionário. A partir do momento que ela começa a lavrar escrituras, começa a pegar um balcão bom de reconhecimento de firma, pegar clientes para isso, que é uma coisa que cada vez mais diminui, não tem como. Sim, sim. Né? Ela vai precisar de pelo menos mais um funcionário. Aumenta o custo. Sim. Aumentou o custo, diminui o quê? A receita líquida. Então, o cidadão muitas vezes prefere fazer o quê? Não vou trabalhar, porque aí eu não tenho que contratar mais ninguém. Né? Vou tocar aqui o que dá e aí eu continuo estudando e tal. Mas eu nunca quis fazer isso. Eu quero, até porque eu queria aprender. Né? Porque imagina, toda a história que eu contei aqui, o cara sabia tudo, chega lá no cartório. Não sabia nada. Sim. Na hora que eu sento no cartório, no meu primeiro dia como tabelião, e eu fui de paletó e gravata e tal, que depois eu acabei parando de usar, porque usava como advogado, mas na cidade ninguém usava, e pra você ter ideia, não tinha ar-condicionado no cartório. Depois que eu fui reformar para colocar, quase morria. Eu imagino quente? Quente, muito quente. Né? A região ali de São José do Rio Preto é muito quente, é 40 graus na sombra, né? Então não tem condição. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso movimentar isso aqui, né? E depois de um tempo, claro, percebendo que aquela equipe não estava produzindo como eu achava que deveria, por eu começar a dar aulas em Catanduva, que era a minha comarca, eu comecei a convidar alunos meus para irem estagiar no cartório. E de estagiários passavam, né, a auxiliares, depois escreventes, e aí eu montei a minha equipe, que hoje eu tenho 4 ex-alunos trabalhando comigo. Né, que você treina desde o começo, então aí você vai, né, montando do jeito que você quer. Então demorou bastante, eu sofri bastante no começo. Né? Eu brinco que antigamente a minha receita prioritária era dando aula, né, e o que eu ganhava no cartório era o extra. Hoje, graças a Deus, é o que tem que ser, que é o contrário. Eu posso escolher onde eu vou dar aula, eu posso dizer aqui, embora eu não goste muito de dizer não, mas né, eu tenho dificuldade em dizer não. Sabemos disso. Mas... eu posso escolher a nossa máquina de lecionar. Tanto que eu escolhi sair da graduação depois de 21 anos, né? Falar, olha, não tá dando, porque uma que eu tenho que sair cedo do cartório, eu tenho, né? Enfim, uma série de compromissos que você assume
estando numa faculdade de graduação, porque é correção, lançamento, não é só dar aula, né? Tem monte de reuniões e tal, e tudo isso te tira do cartório, né? Então eu fui percebendo que aquilo não estava mais compensando, né? Então hoje eu consigo, a maior parte das aulas online, eu não saio do cartório, eu tenho a minha sala, né, com tudo montado ali, então e tem as crianças, veio a Luísa, pequenininha, falei, eu já perdi muito da primeira infância das minhas mais velhas, eu falei, da pequenininha, não vou fazer isso agora com a Luísa também, né? Então tô tentando não fazer, e aí fico muito mais em casa do que ficava antes, né? Não levo mais nada para casa. Antigamente eu levava o serviço para casa, computador, no notebook para ficar trabalhando. Eu não levo mais nada para casa. Eu saí do cartório, vou para casa, eu não levo papel, não levo livro, não levo nada. Tem que saber dividir. Eu sempre digo, a gente, claro, trabalhar é muito bom, produzir é muito bom, mas nós temos que encontrar um tempo livre para desfrutar daquilo que a gente conquista. Senão o tempo vai passando, né? A gente, com a passagem do tempo, a gente valoriza mais os momentos com quem a gente ama, e se você não consegue entender que tem que desfrutar, né, um pouquinho daquilo que a gente conquista, com o estudo do concurso, com os resultados que a gente obtém dando aula, escrevendo, cara, perde o sentido, senão trabalho para fazer sempre vai ter, sempre. E quando a gente começou, né, quando eu comecei, quando você começou, eu senti muito isso no primeiro concurso, você não achava doutrina, você não achava nada para estudar. Não. E aí você vai trabalhar, onde é que eu acho né, alguém falando como é que faz uma escritura disso, daquilo? Não tinha, cara. Hoje a riqueza de conteúdo nossa senhora. Claro que essa riqueza tem que ser peneirada. Sim, como tudo, né? Porque tem muito livro, muito material aí que não é tão bacana, então a gente tem que peneirar. Mas tem muita coisa boa. Muita, sim. A gente sempre tem que enaltecer isso. Aliás, o Gustavo, deixar uma recomendação aqui para vocês, pessoal, a gente está caminhando para uma reta final aqui. O Gustavo, como eu citei, ele além de tabelião e registrador civil, ele é professor, dá aula em muitas instituições, em muitos dos meus projetos também, inclusive. Sempre que posso, tenho o Gustavo por perto. Mas o Gustavo, ele é escritor, e dentre as obras dele tem uma que eu quero recomendar muito para a galera do Notarial e Registral, que são os comentários ao Código Nacional de Normas, publicado na YK Editora, que é onde eu publico muitos dos meus livros. Eu vou até deixar o link do livro aqui no descritivo do vídeo. Código Nacional de Normas é ferramenta de trabalho para qualquer notário e registrador, é ferramenta de estudo para qualquer concurseiro, é ferramenta de trabalho para qualquer advogado que queira performar no extra. Então esse livro do Gustavo, ele cuida com muito carinho. As atualizações são difíceis, né? Porque escrever no nosso país não é moleza. Mas CNJ não dá sossego, não dá sossego. A gente deixa essa recomendação do livro do Gustavo aqui para vocês. Uma pergunta que eu quero fazer antes da gente fechar. Você é tabelião de notas e registrador civil há muito tempo. Sem ficar em cima do muro, o que você prefere? Ser tabelião de notas ou registrador civil? Qual que você acha mais legal? E por quê? Tabelião de notas. Por quê? Eu amo as duas coisas. Acho que uma ajuda muito a outra. Mas... primeiro porque está no meu sangue, né? Mesmo que eu não quisesse, aquilo está no meu sangue. Segundo, porque eu vejo a atividade do tabelião de notas, a atividade criativa, a atividade de resolver conflitos, né? De você resolver um problema. Aliás, foi a grande diferença que eu percebi para a advocacia, porque na advocacia eu não resolvia problema sozinho, eu dependia de muita gente para aquilo funcionar. Eu dependia do juiz, eu dependia da outra parte, eu dependia do tribunal, eu dependia do próprio cliente, né? E no cartório não, no cartório eu consigo entregar o problema solucionado para a pessoa, né? Legal. E no tabelionato a gente tem esse contato com o ser humano, né? Esse contato com a pessoa, de você entender a vida da pessoa, né? Eu até brinco que minha mãe sempre fala, pô, seu pai fica conversando o dia inteiro no cartório, demora para vir para casa. Mas hoje eu entendo, na verdade essa é a atividade do tabelião. É o conversar, é o falar, é você entender o que a pessoa quer. Não é só perguntar, o que é? Então peraí, eu pego a minutinha lá de compra e venda, tudo igual. Não, não é. Né? Você tem que entender o porquê que a pessoa está ali, o que ela está querendo fazer, né? E às vezes ela vai te contar uma história da vida, enfim. E isso me encanta muito, né? Essa forma de estar ali com as pessoas e de poder resolver problemas para elas, né? E de ver as pessoas satisfeitas com aquilo que elas fazem. Quem sabe se um dia alguém chegar para uma das minhas filhas e falar a mesma coisa que eu ouvi dessas alunas ou alunos do meu pai, acho que eu vou ter atingido o meu objetivo, né? De alguém um dia se lembrar, né? De que eu fiz alguma coisa que ajudou alguém, né? É isso que eu acho que o tabelião é isso, é alguém que ajuda as pessoas, né? É o que eu a falo, solucionar problemas. Nossa, concordo
com tudo que você disse. O aconselhamento notarial, que Isso. muitas vezes é não remunerado, porque em não raras vezes ele ocasiona a não prática de um ato notarial, a não lavratura, porque às vezes você fala, pô, não faça Sim. isso. Ele é uma das coisas mais bonitas que a gente tem, né? Esse ouvinte desinteressado, esse conselheiro jurídico desinteressado que é o tabelião de notas. E realmente... E o mais barato de todos, né? O mais barato Porque de todos. Mesmo que se o ato não for lavrado. É o que eu tô falando. Não tem custo, Muitas vezes né? a gente aconselha, não faz, não recebe nada por isso. Exatamente. E para quem gosta do que faz, tá lindo e maravilhoso. É isso. É isso, né, meu amigo? É isso aí. Gente, eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse episódio, assim como eu. Antes de passar a palavra para o Gustavo deixar um recado final, um tchauzinho aí para vocês, eu quero agradecê-los novamente por estarem aqui conosco, agradecer a Dev e a Ciplan, que são nossos patrocinadores, lembrar para que você faça a sua inscrição, para que você ative as notificações de novos vídeos aqui no YouTube e para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que irão se interessar. É só copiar o link aqui do vídeo e mandar aí nos teus grupos de WhatsApp, para a galera do teu cartório. Tudo isso é muito valioso para o desenvolvimento do nosso projeto do DGCast. Gustavo, gratidão, meu amigo, pelo tempo que você teve aqui. E a palavra está com você para deixar um tchau para a turma e a gente finalizar mais esse episódio. Foi muito bom ter você aqui. Maravilha. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu te acompanho e participo de todos os teus projetos aí com a maior felicidade do mundo, né? Porque, para mim, hoje eu tenho a felicidade de ser amigo ou de compartilhar projetos com 3 pessoas que eu considero que sejam as pessoas que elevam a atividade notarial, que colocam no nível que ela está hoje, ou registral, né? Tanto na parte acadêmica, na escrita, né? O Arthur é uma dessas 3 pessoas, o Dr. Vitor Kimpel e a Marta Eldebs, são as 3 pessoas que eu acho que mudaram essa história, né? Da doutrina do direito notarial registral, da forma como as pessoas veem o direito notarial e registral, né? Então, saber que eu já gravo, dou aulas com essas 3 pessoas e já tive a oportunidade de publicar com essas 3 pessoas que um dia eu admirei e hoje eu estou do lado de cada uma delas, então estar aqui é uma felicidade muito grande. Poder falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ama, né? Tentar aí fazer com que as pessoas, e isso acho que é a principal função também desse podcast, né? É mostrar o lado humano do cartório, mostrar aquilo que a gente faz, né? E tirar esses mitos que as pessoas falam às vezes, né? A respeito de cartório, que na verdade não é nada do que se pinta muitas vezes por aí. A gente tenta mostrar isso com atitude, né? Com gesto, com ação, com aquilo que a gente faz, né? Então poder fazer isso aqui do teu lado é um prazer muito grande. Valeu, e para mim é uma honra estar com você aqui. Obrigado, deixar um abraço para o professor Vitor, para a Marta também, que são incríveis, e um abraço para todos vocês. É isso, até um próximo episódio, fiquem com Deus, toda a nossa gratidão. Valeu!